Em 1929, estudiosos em Istambul fizeram uma descoberta que deveria ter reescrito a história. Escondido no antigo Palácio Imperial, encontraram um mapa, desenhado em 1513 por um almirante otomano chamado Piri Reis. O mapa mostrava a costa da América do Sul com notável precisão. Mostrava África. E mostrava outra coisa, uma massa de terra no fundo do mundo. Uma linha costeira que não seria oficialmente descoberta por mais 300 anos. Mas essa não é a parte impossível. A parte impossível é como essa linha costeira aparece. Parece mostrar a Antártida. Sem gelo, a costa real debaixo dos glaciares, costa que está enterrada sob 3 quilômetros de gelo há pelo menos 6.000 anos. Como é que um almirante do século XVI desenhou um mapa de um continente que ninguém sabia que existia? Como é que mostrou detalhes que a tecnologia moderna só confirmou em 1958? E onde é que obteve a sua informação? Piri Reis escreveu a resposta no próprio mapa. Disse que usou fontes muito antigas. Fontes tão antigas que vinham de antes do gelo. Este é o mistério do mapa de Piri Reis e o segredo que pode revelar sobre a Antártida. Antes de examinarmos o mapa, precisamos de compreender quem o fez. Piri Reis não era um maluco, não era um fantasista. Era um dos almirantes e cartógrafos mais respeitados da sua era. Nascido por volta de 1470, Piri Reis, nome completo Haji Muhyiddin Piri ibn Haji Mehmed, serviu na marinha otomana durante décadas. Lutou em numerosas batalhas navais. Ascendeu ao comando da frota otomana no Oceano Índico. Escreveu o Kitab-i-Barrier, o livro da navegação, um dos documentos marítimos mais importantes do século XVI. Continha mapas detalhados e instruções de navegação para o Mediterrâneo. Este era um homem que conhecia mapas, que fazia mapas, que apostava a sua reputação na precisão. Em 1513, ele compilou um mapa-mundo, baseando-se em múltiplas fontes. Notou as suas fontes no próprio mapa. 8 mapas ptolemaicos, referindo-se a mapas na tradição do antigo geógrafo grego Cláudio Ptolomeu. 4 mapas portugueses, das explorações recentes do Atlântico. Um mapa árabe e, mais intrigante, um mapa feito pelo próprio Cristóvão Colombo. Piri Reis alegou ter obtido o mapa de Colombo através do seu tio, que tinha navegado com os espanhóis. Isto importa porque Colombo morreu em 1506, apenas 7 anos antes de Piri Reis fazer o seu mapa. Algumas das fontes de Piri Reis eram contemporâneas de ponta, mas outras, disse ele, eram muito, muito antigas. Quão antigas? É aí que o mistério começa. Apenas um fragmento do mapa-mundo de Piri Reis sobrevive, aproximadamente 1/3 do original. Mostra a costa ocidental de África, a costa oriental da América do Sul e várias ilhas atlânticas. Para um mapa de 1513, muito disto é impressionantemente preciso. A costa do Brasil, descoberta apenas 13 anos antes, é renderizada com notável detalhe. O delta do rio Amazonas é mostrado. Ilhas no Atlântico estão posicionadas com precisão. Mas depois, ao fundo do mapa, abaixo da América do Sul, há uma massa de terra que se estende para leste. Alguns investigadores argumentam que isto é simplesmente uma continuação distorcida da América do Sul. Erros cartográficos eram comuns em mapas antigos. Outros argumentam que é a costa oriental da América do Sul, dobrada para caber no pergaminho. Mas outros, e é aqui que fica estranho, argumentam que é outra coisa completamente diferente. Em 1960, um professor de história chamado Charles Hapgood examinou o mapa de Piri Reis com os seus alunos. Hapgood era um acadêmico respeitado, não um teórico marginal. Ensinava no Keene State College e tinha publicado o trabalho histórico Mainstream. Concluiu que a massa de terra no fundo do mapa era a Antártida. Especificamente, alegou que mostrava a terra da Rainha Maud, a parte da Antártida que enfrenta o Atlântico. E alegou que mostrava a linha costeira como ficaria sem a camada de gelo. Hapgood enviou a sua análise à Força Aérea dos Estados Unidos.
Em 1961, o tenente-coronel Harold Z. Ohlmeyer, do 8º Esquadrão Técnico de Reconhecimento, respondeu: "O detalhe geográfico mostrado na parte inferior do mapa concorda muito notavelmente com os resultados do perfil sísmico feito através do topo da calota de gelo pela expedição sueco-britânica à Antártida de 1949. Isto indica que a linha costeira foi mapeada antes de ser coberta pela calota de gelo." Um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos confirmou que o mapa de Piri Reis parecia mostrar a Antártida sem gelo. Deixa isso assentar. Aqui está porque isto é impossível. A Antártida foi oficialmente descoberta em 1820, 307 anos depois de Piri Reis desenhar o seu mapa. A linha costeira debaixo da camada de gelo não foi mapeada até o Ano Geofísico Internacional de 1957-58, usando pesquisas sísmicas e tecnologia moderna. A camada de gelo que cobre a Antártida tem, na maioria dos lugares, mais de 1,5 km de espessura. Em alguns lugares, quase 5 km. Cobre o continente há milhões de anos, mas espera, não milhões de anos em todo o lado. Investigação recente complicou a nossa compreensão do gelo antártico. Alguns cientistas acreditam que partes da costa antártica podem ter estado livres de gelo tão recentemente como há 6.000 anos, durante um período quente chamado óptimo climático do Holoceno. Outros empurram isto mais para trás, 12.000 anos, até ao fim da última era glacial. Outros ainda mantêm que o gelo tem estado estável por muito mais tempo. A ciência não está estabelecida, mas mesmo que partes da Antártida estivessem livres de gelo há 6.000 anos, isso é 4.000 anos antes das primeiras civilizações conhecidas. 4.000 anos antes da escrita. 4.000 anos antes da Suméria, antes do Egito, antes de qualquer pessoa que conheçamos que pudesse fazer mapas. Então, se Piri Reis representou com precisão uma costa antártica sem gelo, quem fez o mapa original que ele estava a copiar? O próprio Piri Reis dá-nos uma pista. Nas suas notas no mapa, escreve que algumas das suas fontes datavam do tempo de Alexandre o Grande, o século IV a.C. Menciona a Biblioteca de Alexandria, o grande repositório de conhecimento antigo que foi destruído ao longo de séculos. E se a Biblioteca de Alexandria contivesse mapas de tempos ainda mais antigos? E se os egípcios, os fenícios ou alguma civilização desconhecida tivessem preservado o conhecimento geográfico de antes do dilúvio? Esta é a teoria que Charles Hapgood propôs. Ele chamou-lhe Antigos Reis do Mar, a ideia de que uma civilização marítima sofisticada existiu antes da história registrada, mapeou o mundo e transmitiu o seu conhecimento através das eras. Quando a era glacial terminou, quando os níveis do mar subiram, quando as linhas costeiras mudaram, o seu conhecimento tornou-se fragmentado, copiado, recopiado, passado por mãos fenícias, egípcias, gregas e árabes, até que, finalmente, fragmentos chegaram a Piri Reis. Graham Hancock, no seu livro As Marcas dos Deuses, expandiu esta teoria. Propôs que uma civilização perdida, talvez a base para a lenda de Atlântida, existiu durante a última era glacial. Eram suficientemente avançados para navegar e mapear o mundo. Foram destruídos pelos cataclismos no fim da era glacial, inundações, terremotos, mares a subir. Mas algum do seu conhecimento sobreviveu, preservado em mapas que foram copiados durante milênios. É isto possível? O mainstream diz que não. Não há evidência arqueológica de tal civilização. Mas o mainstream também tem dificuldade em explicar o mapa de Piri Reis. O mistério permanece. Voltemo-nos para a própria Antártida. O que sabemos realmente sobre o que jaz debaixo do gelo? Tecnologia moderna de radar e satélite mapeou a topografia subglacial da Antártida em detalhe. Debaixo do gelo, há cadeias de montanhas, as montanhas Gambutsev, mais altas que os Alpes. Há vastos lagos subglaciais, o Lago Vostok, enterrado sob 3 quilômetros de gelo, contendo água que não vê a luz do sol há 15 milhões de anos. Há sistemas de rios,
vales, o que podem ter sido planícies costeiras. Se a Antártida estivesse livre de gelo, seria um continente de montanhas, florestas e rios, um continente habitável. E há anomalias. Em 2012, imagens de satélite revelaram o que alguns alegam serem estruturas em forma de pirâmide nas montanhas Ellsworth. São formações naturais? Provavelmente. Montanhas podem ter forma de pirâmide, mas desencadearam intensa especulação. Em 2016, a NASA reportou uma massiva anomalia debaixo do gelo da Terra de Wilkes, possivelmente uma cratera de 300 quilômetros de largura de um impacto de asteroide antigo, ou possivelmente outra coisa. A Antártida é o continente menos explorado da Terra. Apenas cerca de 1% da sua superfície está livre de gelo em qualquer momento. Estações científicas estão agrupadas em poucos locais. Vastas áreas nunca foram examinadas de perto. O que mais pode estar enterrado ali? Não sabemos, e algumas pessoas argumentam que não devemos saber. A Antártida é governada pelo Tratado da Antártida de 1959. Oficialmente, o tratado existe para preservar o continente para investigação científica e prevenir atividade militar. 12 nações assinaram originalmente. Hoje, 54 países são signatários. Sob o tratado, ninguém pode reivindicar soberania territorial. Ninguém pode explorar recursos. O acesso é regulado. Mas alguns perguntam, por quê? Por que é que o continente mais remoto da Terra é tão cuidadosamente controlado? Por que é que expedições independentes são desencorajadas? O que é que não querem que encontremos? É aqui que entramos em especulação. Alguns alegam que governos descobriram algo na Antártida, evidência de uma civilização pré-glacial, e encobriram. Alguns apontam para as expedições nazis de 1938-39, quando a Alemanha enviou navios para a terra da Rainha Maud e reivindicou o território que chamaram Nova Suábia. Alguns apontam para a Operação High Jump, em 1947, uma massiva expedição naval americana à Antártida liderada pelo almirante Byrd. Oficialmente, era para investigação e treino. Teóricos da conspiração alegam que foi uma operação militar contra algo. Não temos prova de nada disto. O que temos é um mapa que não deveria existir, um continente enterrado sob gelo e perguntas que a ciência mainstream tem dificuldade em responder. Isso não é prova de nada, mas é suficiente para nos fazer pensar. Em justiça, devemos examinar o que os estudiosos mainstream dizem sobre o mapa de Piri Reis. E tem respostas. Primeiro, a Antártida no mapa pode não ser a Antártida de todo. Alguns historiadores cartográficos argumentam que é simplesmente uma representação distorcida da costa sul da América do Sul, dobrada para leste para caber no espaço disponível. Cartógrafos antigos frequentemente comprimiam ou distorciam linhas costeiras quando ficavam sem espaço. Segundo, a precisão pode estar exagerada. Quando comparas o mapa de Piri Reis com as linhas costeiras antárticas reais, a correspondência não é perfeita. Tens de rodar, escalar e ajustar o mapa para o fazer encaixar. Críticos argumentam que Hapgood e os seus seguidores selecionaram dados convenientes. Terceiro, as fontes antigas podem não ser assim tão antigas. Piri Reis mencionou fontes do tempo de Alexandre, mas isso ainda é o século IV a.C., bem dentro da história registrada. Ele pode ter exagerado ou enganado sobre a idade das suas fontes. Estes são pontos válidos, mas também não explicam completamente o mapa. Não explicam os detalhes específicos que parecem corresponder à linha costeira subglacial. Não explicam de onde Piri Reis obteve informação sobre terras que os europeus não tinham explorado. Não explicam a carta do oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Os céticos têm argumentos, mas os crentes também. E até que alguém resolva definitivamente o mistério de Piri Reis, ambos os lados continuarão a discordar. Em 1513, um almirante otomano sentou-se para fazer um mapa do mundo. Usou as melhores fontes disponíveis: cartas portuguesas, mapas árabes, documentos antigos transmitidos através de séculos,
desenhou linhas costeiras que não deveriam ser conhecidas. Representou um continente que não seria descoberto por mais 300 anos. E pode ter nos mostrado algo que está enterrado sob gelo há milhares de anos. O mapa de Piri Reis faz-nos uma pergunta simples. E se não conhecemos a nossa própria história? E se civilizações ascenderam e caíram antes de existir escrita para as registrar? E se conhecimento que pensamos ser moderno foi na verdade redescoberto, recuperado de fragmentos de uma era esquecida? A Antártida guarda os seus segredos debaixo de quilômetros de gelo. O mapa de Piri Reis guarda os seus segredos em tinta desbotada sobre pele de gazela. Algures entre eles jaz uma verdade que ainda não compreendemos completamente. Talvez nunca compreendamos. Ou talvez o gelo derreta e finalmente vejamos o que esteve escondido todo este tempo. Até lá, o mapa permanece, impossível, inexplicado, à espera. Uma mensagem do passado que ainda não conseguimos ler completamente. Se este mistério te agarrou, inscreve-te. Há mais mapas proibidos, mais segredos enterrados, mais história que não encaixa na versão oficial. Vemo-nos na próxima!